Olá, meu nome é Márcio Eugênio da Silva, eu sou formado em Matemática pela UTFPR de Londrina, sou formado em Ciências Contábeis pela Unespar de Apucarana e pós-graduado em Gestão Financeira e Contábil também pela Unespar de Apucarana, tá? Nós estamos aqui hoje para começar a falar sobre empreendedorismo, sobre educação financeira e a aula de hoje vai ser sobre despesas e receitas fixas e variáveis, tá bem? Eu peço desculpa um pouquinho por causa da voz, que eu tô com bronquite. Se minha respiração oscilar um pouco ou a minha voz falhar, eu peço desculpas, mas vamos lá. Então é o seguinte, vamos lá, vamos começar falando sobre receitas, tá? Receita. O que é uma receita? É uma receita de bolo. Receita é dinheiro que entra, tá? A gente pode falar sobre receitas ou sobre despesas, tanto para a vida pessoal da gente, para a casa da gente, né? Que e também pode falar sobre isso com relação a um empreendedorismo, a uma empresa que vocês almejam, né? E querem empreender, querem montar um próprio negócio e tal, para não depender de ninguém, tá bem? Então a gente vai falar sobre isso. Receita. Se a gente for falar da casa da gente, o que é uma receita? Receita é o dinheiro que entra, tá? Sempre nesse conceito. Receita é o que entra, é o dinheiro que entra tanto na casa da gente, no empreendimento, tudo. A receita fixa e receita variável. A receita fixa, ela seria bem esporádica, assim, porque que tipo de empresa que tem uma receita fixa? Uma empresa tem uma receita fixa quando ela tem um contrato de fornecimento. Por exemplo, ela pode fornecer para uma outra empresa e daí ela tem uma receita fixa. Vamos supor aqui que o nosso negócio seja uma empresa de lanches, que faz cachorro quente, lanches e tal. Eu teria uma receita fixa como? Se eu tivesse um contrato com uma outra empresa para fornecer determinada quantidade de lanches para eles durante o mês e acertasse isso, acordasse isso mediante contrato, mediante acordo, para que eu tenha essa receita fixa, certo? A receita fixa, quando a gente fala da casa da gente, é o quê? É o nosso salário, né? Se a gente trabalha, é assalariado, no final do mês a gente vai ter uma receita fixa, que é o nosso salário, beleza? Agora se a gente falar sobre receita variável. A receita variável, quando a gente fala pessoal, vamos supor que você, além de trabalhar e ter a sua receita fixa, que seria o seu salário, você faça entrega, por exemplo, para algum aplicativo, alguma coisa assim, que você faça um bico, alguma coisa, que vai variar de acordo com a sua disponibilidade. A quantidade de horas que você presta fazendo uma entrega ou fazendo outro determinado serviço vai ser variável, porque ela vai variar de acordo com a quantidade de tempo que você dispõe para fazer esse serviço. Correto? Então, beleza. Quando a gente fala de receita variável no comércio, é a mais comum. É infinitamente mais comum. Principalmente quando a gente começa a empreender. Tá? Quando a gente começa a empreender, a gente monta lá uma barraca de lanches, por exemplo, a gente é variável porque a gente vai variar a nossa receita de acordo com a quantidade de lanches que a gente venda. Então é uma receita variável, correto? Então vamos resumir. Uma receita fixa para uma empresa é quando ela tem algum contrato que ela fornece algum determinado produto por um determinado tempo e ganha a receita ela é fixa de um determinado valor. Quando a gente fala de receita fixa para nossa casa, para nossa vida pessoal, a receita fixa seria o nosso salário, certo? E a receita variável para nossa casa seria uma entrega, algum outro trabalho que a gente faz por fora, que vai variar de acordo com a quantidade de tempo que a gente dedica a esse serviço, certo? E a receita variável de uma empresa é o mais comum, que é a pessoa vai variar a faturamento dela de acordo com a quantidade que ela vende, beleza?
Então a gente já falou de receita fixa e de receita variável. Agora vamos falar sobre despesas, tá? Despesa fixa. O que seria uma despesa fixa? Tanto para nossa casa quanto para um empreendimento que a gente tenha, a despesa fixa é aquela que, se a gente vender um lanche ou vender 100, a nossa despesa vai ser a mesma, porque ela não vai variar de acordo com a quantidade de venda que a gente tem. Beleza? Tanto em casa. Em casa, qual é a despesa fixa que a gente tem? A gente tem aluguel, água, luz, telefone, internet, ou seja, são despesas que, se por algum acaso a gente não ter aquela entrada, aquela receita, a gente vai ter aquela despesa da mesma forma. Se a gente não receber o salário no final do mês por algum motivo, a gente vai ter que pagar o aluguel do mesmo jeito. A gente tem a água, tem a luz, correto? E uma empresa não é diferente, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, tá bom? Porque se você tem uma barraca de lanches, por exemplo, e a venda vai mal, o teu aluguel da barraca, água, luz, internet, se você disponibilizar isso para eles ali, vai ser fixo. Você vai ter que pagar essa despesa, mesmo sem vendas, correto? Beleza. E despesa variável? O que seria uma despesa variável? Bom, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala sobre ter o próprio negócio, a despesa variável ela vai se alterar de acordo com a quantidade de produtos que a gente vende ou disponibiliza, né? Porque se você fizer o lanche e não vender, você teve aquele custo do mesmo jeito. Então, é uma despesa que, conforme a quantidade de lanches que você produz, ela aumenta. Então, ela não está atrelado. Você só vai ter essa despesa se você vender, tá? Essa é a despesa boa que a gente chama, a despesa variável. Porque quanto mais despesa variável a gente tem, mais feliz a gente fica. Por quê? Porque se eu estou tendo uma despesa variável, é sinal que eu estou vendendo bem, tá? Na casa da gente, uma despesa variável pode ser de N motivos. A gente pode ficar doente, ter que gastar com remédio. Isso a gente vai aprender a organizar tudo nessa aula, beleza? A gente vai passar por exercícios aqui para aprender o que é despesa fixa, despesa variável, receita fixa, receita variável. Nós vamos fazer vários exercícios aqui na nossa lousa e para memorizar tudo que a gente está falando aqui, tá bom? Então é isso, gente. A gente está introduzindo agora, foi só uma abertura da nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.